Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações e dando a esperança mesmo em um mundo que está em conflitos. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 17 de janeiro, a lição 3, ela tem como título Sempre Atentos à Sua Aliança. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 94, versículo 14. No livro de Salmos, capítulo 105, do versículo 7 a 10. E também no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 22. E o tema da lição de hoje é como que o cristão ele pode ter certeza, ter paz no momento que haverá o juízo, que ele está dele realmente analisar se ele estará realmente salvo. O livro de Salmos ele é realmente espetacular. Além de ser um livro de orientação de como você fazer orações, ele é um livro também de profecias, um livro de ensinamentos assim bem aprofundados, E aqui, no livro de Salmos, é mencionado que todo cristão ele deve ter a certeza da salvação por justamente a doutrina da fé, a justificação pela fé, ela está nas Sagradas Escrituras. E ela também é mencionada pelo apóstolo Paulo. E um conselho que ele dá para todos os cristãos, que está ali em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde Paulo nos diz que nós devemos olhar firme para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, que morreu na cruz do Calvário por todos nós, pagou a dívida que nós tínhamos, e assim nós temos uma certeza da salvação. E o primeiro passo para ter essa certeza da salvação é a fé. E mesmo nós, diante do juízo divino, Deus não lançará fora o seu povo, porque Ele é um Deus de fidelidade, um Deus que cumpre as alianças que Ele fez com o seu povo, e Ele jamais vai esquecer disto, E é justamente no juízo que Deus fará a justiça para aqueles que acreditaram realmente em Deus. E Deus, através da fidelidade, Ele vai preservar o seu povo. E assim, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, a nossa fé tende a aumentar, porque o Espírito Santo vai nos transformando e nós vamos nos aproximando da conduta e do caráter de Cristo. E assim o povo de Deus está seguro, pois o Senhor estabeleceu sua morada em Sião, que diz aqui no Salmo 76, versículos 1 e 2. Ou seja, Deus estabeleceu a sua morada no meio do seu povo. E a sua aliança eterna com o seu povo, e como sua posse,
preciosa, né, dele se apoderar desse povo, é que o garantirá que Deus realmente manterá a salvação das pessoas. Que está lá em Salmo 94, versículo 14, e também no Salmo 105, versículo de 8 a 10. Deus promete não rejeitar ninguém que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, devido à aliança que ele fez com o povo. E ainda mais, né, Deus irá e trabalha, né, ativamente para manter seus filhos seguros nele sempre. Deus é um Deus de misericórdia e de amor, perdoador, como diz lá no Salmo 103, versículo 3. E além do mais, ele instrui, abençoa e fortalece o seu povo para que possa se manter firmes até aquele dia no juízo, que fala lá em Salmo 25, versículos de 8 a 11, e fala também no Salmo 29, 11, e fala também em Salmo 105, versículos de 8, no versículos 24. E assim, os juízos divinos acontecem para levar o povo à justiça, né? E demonstrar que Deus está no comando e Deus cuida do seu povo. Que também repete ali no Salmo 94, versículo, né, de 8 a 15. Se nós submetermos ao plano divino da salvação e a toda a orientação das Sagradas Escrituras, nós poderemos afirmar com toda certeza, confiando assim no poder e nas promessas de um Deus amoroso que fez assim alianças, né? Com toda certeza, todos nós seremos salvos no juízo. Né? Não poderemos temer isto porque nós temos um Deus fiel. E no livro de Hebreus, capítulo 11, nos comprovam que aquelas pessoas que se encontram ali naquele livro das Sagradas Escrituras, eles tiveram absoluta certeza na salvação. Por quê? Porque eles sempre estavam atentos, né, nas alianças de Deus, e sempre mantiveram a fé em Jesus. E o apóstolo Paulo tinha tanta certeza na salvação que nos seus momentos assim de perseguições, de aflições, momentos de tristezas, ele nos diz algo maravilhoso que está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 38 a 39. Veja o que Paulo fala. Porque eu estava bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. Vejam que declaração, né, de fé. E aqui o apóstolo Paulo, ele reforça que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E o povo de Deus que fala na Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10, menciona que é uma geração eleita, que esse povo de Deus é uma geração eleita, uma nação santa, um povo que pertence ao Senhor que reina, e assim está seguro nele,
pois o Senhor estabeleceu sua morada em Sião, que está lá em Salmos 76, versículos 1 e 2. E assim, durante o juízo, ele não lançará fora esse seu povo, que ele preparou para aquele momento. E isso nos afirma assim uma aliança, né? Um compromisso de Deus com o seu povo pela proximidade, né? Pela intimidade, que ele, Deus, estabeleceu uma morada no meio do seu povo. E a aliança que ele, Deus, fez, ela é eterna. Uma promessa viva de que estará protegendo sempre o seu povo, com amor, com misericórdia, nos auxiliando e nos orientando. Para tanto, aquele que vive, né, em fé e humildade diante de Deus, não há o que temer, nem a ira de Deus será abalada por uma pessoa dessa. Está lá em Salmo 76, versículo 7. Os sinceros de Deus não temem, e sim têm reverência a Deus, que é diferente. Tem sempre a certeza de que o justo juiz que reina e governa esse mundo logo nos salvará. E assim o Salmo 105, versículos de 8 a 10, nós observamos a fidelidade de Deus, onde sua aliança é eterna. E o Criador tem mostrado isso na Bíblia. Ao longo deste salmo, o escritor enfatiza o cumprimento que Deus faz a seu povo, apesar de serem desobedientes e rebeldes. Ele, no Salmo 105, reconhece que Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, de sua promessa de dar ao seu povo uma terra própria, né? Uma terra prometida. O salmista celebra as intervenções milagrosas de Deus em favor do seu povo, incluindo a travessia do Mar Vermelho e a provisão que ele fez no deserto para o seu povo, mostrando como Deus cuida, provê, e mesmo em tempos de grandes provações. Nós pensamos que Deus está em silêncio às vezes, quieto, né? Mas na realidade Deus está trabalhando para fazer o melhor para nós, para aqueles que são fiéis a esta aliança. E alguns ficam preocupados, né, quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se de suas alianças. Como Deus pudesse apagar a sua memória, como pudesse acontecer dele esquecer ou perder o raciocínio. Nada disso, meus amigos. Nas Sagradas Escrituras, quando aparece essa palavra, né, Deus lembrou-se, se você observar, vem logo na sequência uma ação, porque Ele está no comando do mundo. E Deus nos ama. E um bom exemplo é quando iria acontecer o dilúvio. Nas Sagradas Escrituras mencionam que Deus lembrou-se de Noé. Ou talvez você pode ver também a história de Ana, que ela era estéril, e lá diz que Deus lembrou-se dela e concedeu um filho. E são esses, né, os resultados de uma ação divina, de um Deus amoroso e misericordioso, que nós podemos ver ali em Gênesis capítulo 8, versículo 1, 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, podemos ver também em Salmo 98, versículo 3, Salmo 105, versículos 42 até 44. De igual modo, quando as pessoas são chamadas a se lembrarem das maravilhas e juízos de Deus, isso significa que as pessoas devem viver para honrá-lo,
respeitá-los, seus estatutos e mandamentos e obedecer. Na aliança, o principal chamado é permanecer fiel ao pacto de observância das leis divinas, que os salmistas falam ali no Salmo 78, versículos 5 até 7, e no Salmo 105, versículo 45. O povo de Israel ele foi chamado, escolhido para testemunhar o Criador do Universo, para falar a todas as nações, né, para testemunhar, né, porque o que Deus quer fazer na vida deles, porque Deus deseja que os povos se unam a Israel para que possam também ser salvos. E isso está lá no Salmo 105, versículos 1 a 2. Deus quer que todos os cristãos vivam de uma forma que honre a Ele, e que isso seja visto para as demais pessoas, para os ímpios, né? Que eles observem, e que eles, em seus corações, desejem de mudar a mente de rumo na sua vida e pertencer à grande família do Criador e também serem salvos, para que eles possam também viver os princípios e o amor que as leis divinas representam. E assim nós hoje somos chamados a compartilhar as boas novas de Deus em todos os lugares que nós formos no mundo, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você possa ter sabedoria. É claro, desde que você aceita Jesus com sinceridade, né? E a partir desse momento, você passa a entender mais, a manusear melhor as Escrituras, ter o devido entendimento. Você possa ficar atento às alianças e às promessas que Deus fez de salvar o seu povo. E no juízo, Ele vai poupar essas pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor. E não é só isso. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua segunda vinda, vai levar a todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições e não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quero fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.